você já sabe que você é uma referência. Entendeu? Agora é vestir essa camisa e aí, se eu perder alguma coisa por mim, tá tudo bem, porque eu tô conquistando pra alguém. Aí aquilo ali mudou, aquela fala mudou. Eu falei, poxa, realmente eu tô num lugar diferente. Nós somos 6 irmãos, meus irmãos já tiveram esse tipo de problema, né? A gente somos 6, são 5 homens, eu sou mais novo dos homens e a minha irmã. E eles já passaram por isso, por algo mais forte. Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Centro do Palco, direto do Expo Center Norte, onde nós gravamos o nosso bate-papo comum de sexta-feira, nosso podcast, e que procura trazer convidados, procura trazer pessoas ligadas ao nosso meio de eventos, nosso meio de feiras, congressos, eventos ligados com foco em negócio. E às vezes a gente faz algumas edições um pouco especiais, e essa é mais do que especial, essa é muito especial. E é especial por quê? Porque nós estamos com pessoas aqui da cidade Center Norte, com colaboradores da cidade Center Norte, com colegas da cidade Center Norte, que têm uma história para contar, que têm uma referência muito forte na gestão de liderança dentro aqui da empresa, mas que nós vamos procurar entender por que nós convidamos essas pessoas para vir para cá bater esse papo hoje. Antes da gente começar esse papo, eu queria agradecer aqui a R1, que nos patrocina desde o começo com os equipamentos aqui no nosso estúdio. Em breve, no próximo ano, vamos estar com um estúdio novo, com cara nova, equipamentos novos, mas com a mesma vontade de fazer o que nós fazemos hoje. Fazer com coração, fazer com transparência e fazer com bastante emoção. Beleza? Então vamos lá. Eu queria primeiro agradecer os meus convidados, eu queria apresentá-los aqui. Lucas, Jess, Getúlio. Gente, para vocês que não sabem, Lucas, Jess e Getúlio trabalham conosco há algum tempo na cidade Center Norte e nós estamos no meio de um programa, no meio de uma missão de falar um pouco sobre as coisas boas, mas também sobre as dificuldades. Eu vou me permitir, meninos, a começar pedindo para a Jéssica se apresentar, para a Jess se apresentar para nós um pouco. Contar um pouco quem é você, mas assim, uma rápida apresentação, porque é melhor do que eu te apresentar, é você mesma se apresentar, Jéssica. Ótimo. Eu sou Jéssica, sou carioca, tenho 42 anos, estou na cidade Center Norte há 3 anos como gerente de marketing do Shopping Center Norte. Já assumi alguns desafios aí ao longo, né, desses últimos 3 anos aqui na cidade. Sempre que posso estou colaborando, estou trocando ideia. É uma honra estar aqui hoje representando, né, a liderança feminina parda e negra da empresa. E minha história é no varejo, minha história é no marketing, me formei em jornalismo, mas antes mesmo de me formar já comecei a trabalhar com isso e me apaixonei pelo varejo e por shopping center. Então, com 18 anos, eu me vi ali numa época que estamos chegando agora, que é o Natal, fazendo chegada do Papai Noel pela primeira vez, e eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. É lindo, eu me abasteço disso. E para quem não sabe, a chegada do Papai Noel no Center Norte, ela é muito tradicional. E é uma emoção fazer esse Papai Noel chegar, né? É incrível, porque é um trabalho de um ano todo e nesse dia parece que isso volta para você em energia positiva, sabe, Paulo? Eu imagino que vocês vivam isso aqui também com as feiras, mas fazer com criança tem uma diferença, sim, porque quando a gente está ali do lado do Papai Noel, a gente recebe o olhar que ele recebe. Quando você está escoltando ele ali para o trono, as crianças estão olhando para ele, você está do lado e você vê o jeito que elas olham para ele, sabe? E isso é muito emocionante. Então foi aí que eu me apaixonei e saí de vez em quando dessa estrada, dei um pulinho ali numa multinacional de beleza, muito legal. Faço umas coisas de operação, já administrei estacionamento, mas o meu negócio realmente é varejo, shopping center, é um negócio que eu gosto demais. Qual que é a sua posição hoje aqui no Center Norte? Gerente de marketing do Shopping Center Norte e da área de relacionamento dos 2 malls. Estou perguntando porque a gente vai voltar nesse tema daqui a pouquinho. Lucas, prazer em te ver aqui. Bom, o Lucas é nosso convidado de casa, né? O Lucas veio recentemente, agora faz parte do time de administração aqui do Expo Center Norte, junto com o Borba. Mas eu queria que você se apresentasse, Lucas. Vamos lá. Eu sou o Lucas, tenho 33 anos. Estou aqui na cidade Center Norte há quase 4 anos. Né? Tenho uma trajetória meio diferente, um pouco diferente da Gé, né? Que sempre foi mais no
Eu já atuei no varejo também, já atuei em indústria, entretenimento, e eu acho que foi onde o bichinho me picou ali, do entretenimento, na minha experiência anterior. Então, aqui na cidade, eu já passei pela área de controladoria e planejamento, e agora eu estou aqui com esse time magnífico aqui do Expo. Frente aos eventos, entretenimento, voltei para o dia a dia. Muito bom. Que eu me encontrei. Bacana. Então, você hoje está na área de coordenadoria. Você é um coordenador. Sim, sou coordenador administrativo. Segura aí também que a gente já volta. E do meu lado, Getúlio. Bom, Getúlio eu conheço há alguns anos, né, Getúlio? GG, famoso GG. Pois é, alguns anos. Então, se apresente para nós. Bom, eu sou Getúlio, estou aqui na cidade de Centro-Norte há 14 anos, completei em junho. Sou formado em logística, né? Eu iniciei na Odebrecht com 14 anos, depois passei... o meu segmento profissional é por empresas de ramos diferentes. Comecei em consultora na Odebrecht, onde fiquei 6 anos. Depois fui para a editora Pini, também na área de logística. Aí migrei para a Italian Coffee, cuidar da operação logística da Italian Coffee, uma máquina do ramo de café expresso. E aí vim para o Centro-Norte em 2011. Esse ano eu completei 14 anos. Né? Tenho 46 anos, né? Hoje atuo como coordenador de custos. Iniciei na cidade de Centro-Norte como supervisor de almoxarifado, né? Para reestruturar o setor logístico e... Por um acaso... Você tem um ano a mais que eu, viu? Aqui. E por acaso, num quebra-galho, hoje eu cuido da gestão orçamentária. Nada é por acaso, Getúlio! Nada é por acaso. Uma pergunta para vocês. Bom, vamos lá. Uma pergunta para vocês. Já vou chegar onde eu quero. Vocês são nascidos onde? Vou começar por você mesmo, Gê. Eu sou paulistano. Isso. Nasci no bairro da Liberdade, a Beneficência Portuguesa. E você mora onde hoje? Hoje eu moro no Jaçanã, Zona Norte. Jess? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A primeira parte do Rio de Janeiro. E hoje, de que lugar do Rio? Rio de Janeiro, Jacarepaguá, freguesia. Jacarepaguá. Quanto tempo você está em São Paulo? Estou em São Paulo, vai fazer 4 anos, em março do ano que vem. Já morei em 3 lugares diferentes em São Paulo. E hoje você mora? Hoje estou morando na Vila Clementino e me mudo no primeiro trimestre do ano que vem para a Zona Norte. Está vindo para a Zona Norte também. Eu sou nascido em São Paulo, Santa Joana, e moro na Zona Norte, cresci na Zona Norte, e daqui eu não pretendo sair nunca. Então tá, eu estou perguntando isso para vocês para deixar bem claro o seguinte, eu acho que para quem está nos acompanhando, está vendo que é um podcast diferente, que está fazendo com lideranças aqui da cidade de Centro-Norte, e não à toa vocês todos representam uma parte da nossa sociedade interna e externa deste país. Vocês representam uma grande camada de população que encontra muita dificuldade para chegar até onde vocês chegaram. E não é à toa que a gente está conversando na Semana da Consciência Negra para trazer um exemplo de vocês, quais foram as lutas, quais foram as dificuldades, porque chegar aqui e dizer tudo como vocês estão dizendo, falando de uma forma tão clara, com eloquência, não foi fácil, eu tenho certeza para nenhum, porque não é fácil nem para mim, que sou branco, que sou hétero, que tenho uma grande bandeira tradicionalista da vida, criada numa família católica e militar. Pô, imagina, não é fácil para ninguém, mas eu acho que para vocês sempre foi um passo um pouco mais, a pedalada sempre foi um pouco mais forte. Então a gente vai fazer diferente hoje e falar um pouco desse lugar. Porque hoje vocês estão no lugar de destaque, vocês são as referências para quem está querendo chegar até aqui e falar assim, tá legal, eu quero ser que nem o Getúlio, eu quero ser que nem a Jéssica, eu quero ser que nem você, Lucas. Tem muita gente que hoje está olhando para lá e está dizendo, eles são minhas referências também. E vocês são lideranças aqui na cidade de Centro-Norte. E acho que essa voz, ela tem que ser dada para vocês. E eu fiquei muito feliz que vocês me escolheram para conversar hoje sobre isso com vocês, que é um tema tão delicado, tão difícil, e que eu não tenho a menor capacidade de dizer que sei tudo sobre isso. Mas eu vou aprender também com vocês um pouco. Pode ser? Então vamos lá. Eu vou começar de novo com você, já. Tá bom. Na boa. Como é que foi esse caminho para estar aqui na cidade de Centro-Norte, para estar aqui em São Paulo, saindo lá de Jacarepaguá,
que não é um lugar de todo ruim. Eu acho que é muito pelo contrário, é bem legal. Mas como foi chegar até aqui? Quando a gente ainda não entende muito, né? Acho que falando aí principalmente para a camada de meninas bem novinhas mesmo, assim, estagiar, né? Quando você começa a estagiar num lugar, você ainda não sabe como é que você vai ser recebido. Você tira a parcela da sua vida e replica isso para o mundo profissional. Mas o mundo profissional é extremamente diferente de pegar um ônibus e ir para a praia. É muito mais cruel, né? É muito mais. E existem jogos corporativos, e existem verdades absolutas, e existem códigos silenciosos. Ninguém pega na sua mão e te explica que essa roupa está inadequada, que esse cabelo talvez não seja o melhor para você naquele momento, que esperam que você fale mais baixo, né? Que você não seja tão espalhafatosa ou menos, ou tão introvertida. E aí você fica ali numa... Eu acho que é uma segunda adolescência, sabe, Paulo? Porque a primeira já é a da vida, já é de você se descobrir ali um ser humano, um CPF ativo, e aí, de repente, você vira uma profissional sem ser uma profissional, porque as expectativas e as cobranças começam a vir, mas a correria do dia a dia, e aí não é uma... Não estou culpando exatamente a liderança só, porque muitas vezes eu paro e falo assim, eu posso ser melhor para o meu time, só um minuto, gente, vamos fazer uma reunião e eu vou explicar isso aqui para vocês, eu não vou jogar em cima da mesa e espero que esteja resolvido. E aí, quando eu olho para trás, isso aconteceu muito, né? Aconteceu ao ponto de eu ouvir uma diretora falando para uma gerente minha, olha, no dia do evento seria legal ela fazer escova. E eu estava dentro da mesma sala. Uau. E ouvi aquilo no canto e falei, o que tá de errado, né? Por que eu não percebi isso sozinha? Por que tem uma outra pessoa falando de como o meu cabelo tem que estar no dia do evento X? E aí você vive aquela... se penalizando por aquilo, se culpando por não ter descoberto isso sozinha e por estar errada sem saber. É uma cobrança bem doida. E quando eu fui começando a entender isso, eu entendi também que eu teria mais passabilidade se talvez o meu cabelo, que foi a primeira coisa que eu ouvi, estivesse dentro de um outro padrão. Então eu comecei a alisar meu cabelo aos 18 anos, e isso só terminou há 8 anos atrás, quando eu fiz a transição capilar, quando eu me estabeleci no mercado, quando as pessoas que eu queria que soubessem como é o meu trabalho já sabiam qual era o meu trabalho, e aí eu tinha certeza que se eu fosse trabalhar careca, estava tudo bem. Mas antes disso não dá. Mas é uma loucura, né? Porque como é que pode, né, pensar... Enfim, eu sei que existe um padrão que ele é silencioso. É inegável. E tem de todos os tipos. Eu acho que a cor da pele tem um pouco mais. É um pouco... Não sei se é um pouco mais também. Eu acho que eu não tenho essa capacidade de julgamento. Porque eu não tenho o alcance do sentimento. É muito claro. Eu não consigo me colocar no seu lugar em hipótese nenhum de vocês. Eu sempre acreditei que empatia não tem nada a ver com vestir o sapato do outro e sentir as dores. Empatia é eu me conectar com você de alguma forma. Verdadeiramente e de forma objetiva e real. Agora, sentir o que você sente, eu não vou conseguir. Me desculpa se eu, não, mas em algum momento, estou falando alguma coisa que choque, mas é que para mim empatia é você se conectar. Não é sentir o que o outro sente, porque é impossível. Não vou conseguir ter as dores de parto que uma mulher tem. Sim. Impossível. Mas eu tenho certeza que você, escutando a Jess falar, você deve ter aqui refletido e falado assim, pô, é verdade, foi difícil. Sim. Como foi isso? Então, referente a isso, assim, meu pai, a família do meu pai são negros, né? Tá. E minha mãe, a gente fala que ela era morena clara, mas são brancos. Não, né? Ela tem a definição do Lucas. O Lucas fez uma definição sensata. Depois ele fala, porque se eu falar, vão me cancelar. Eu prefiro que ele fale. E aí deu GG. Então, assim, referente a isso, na minha infância, eu fui muito bem instruído pelos meus pais, né? Referente a isso. Tinha as brincadeirinhas de mau gosto, as piadinhas na escola, os amigos da rua. Eu e a minha irmã, a gente era os mais escurinhos e tal, mas a gente se apegava tudo daquilo que a gente escutava dentro de casa. Então, isso durante a infância foi algo assim... Eu tenho um privilégio, né, de ser como eu sou, com muito orgulho, eu não tive problema, sabe? A gente soube lidar com isso. Nos tempos de hoje, acho que, na minha visão,
as coisas ficaram mais complicadas. É né? mesmo? Eu acho assim, tomou muita proporção. Claro, não é por acaso, o racismo é algo que, sabe, as pessoas não conseguem se libertar desse sentimento, sabe? Que, no meu modo de ver, é pura maldade. Então, de acordo com a... Você acha, desculpa te cortar, já te cortando, mas você acha que você teve, em algum momento, perdeu-se, ou não te deram oportunidade pelo fato de você ter a pele mais escura? Você acha que chegou nesse lugar? Não, eu não passei por isso, Paulo. Eu não passei por isso, mas eu acompanhei muito. Meus irmãos, nós somos em 6 irmãos. Meus irmãos já tiveram esse tipo de problema, né? A gente somos em 6, são 5 homens. Eu sou o mais novo dos homens, tem a minha irmã. E eles já passaram por isso, por algo mais forte, né? E algo assim que, poxa, né? Até ouvindo o exemplo da Jazz, é pesado, né? Isso aí, poxa, acho que qualquer outra pessoa, se a Jazz não tivesse a força que ela tem, talvez teria desistido ali, teria... Outras pessoas, de repente, desistiram, né, Jess? Outras pessoas que você conhece, de repente, desistiram. E aí, eu acho que o exemplo do GG é muito interessante para você ver como é que a estruturação familiar ajuda e empodera na hora de sair de casa para ser jogado nesse mundão. Porque, sem você perceber, muito possivelmente, você também se comportou de maneira a não dar espaço para isso. Sim. Porque você tinha a sua base ali muito clara, muito forte, né? Sim. Seus pais foram muito claros com vocês dentro de casa. Eu sou mais parda que o meu pai e minha mãe. Eles não sabiam me explicar isso. Eles não viveram isso, que é o que você está falando. E aí, como é que você ensina uma criança sobre uma coisa que você não viveu? Sim. Então, faltou essa estrutura, assim, também, entendeu? Fala, isso aqui e tal, não é legal. Não sabe, não viveu. Não tem, né? E aí isso é muito legal. Então, de repente, você não deu espaço, porque também tem isso, tá, Paulo? Acho que aquele ditado que um doido reconhece o outro, ele vale para isso também. Assim, fala mais alto quando vê que vai tirar farinha pouca. Se vê que vai dar problema ali, já se recolhe. Então, acho que também essa sua, eu acho que sua educação pode ter te ajudado muito. A educação tem acho que a educação... Acho não, né? Na verdade, a educação é o diferencial de absolutamente tudo na vida. Para você, diferente não foi também, né, Lucas? Eu acho que a educação... Porque eu já te conheço um pouco mais próximo aqui, sei que você tem uma origem, tem uma história, tem uma família por trás, também como eles, que eu acho que também trouxeram esta mesma luz para você. Ou seja, a família teve peso importante na sua formação. Sim, com certeza. Como a família do Getúlio, a família da minha mãe também são negros, do meu pai são brancos. Né? E em casa, quando criança, eu vivia um pouco esse dilema. Né? Paizão, não fica chateado não, mas eu vou falar isso aqui. Eu tinha uma pessoa que me acolhia, que entendia minhas dores, entendia o que eu passava e tentava me acalentar ali enquanto criança, que era minha mãe, que também... Cara, sofreu muito, é uma guerreira, as coisas que ela passou, assim, nível hard. Ela passou coisas muito pesadas. E ela me trazia isso, né, para eu sempre tomar um cuidado, orientação, como lidar com um racismo ali no dia a dia. Diferente do que a Jess falou, a sua mãe já tinha essa vivência. Sim. Então ela conseguia te dar uma orientação de proteção. Sim. Exatamente. E o meu pai, que eu comentei no começo, era o contraponto. Ele, nossa, mas acontece isso mesmo? Ou seja, ele não tinha o sentimento. Ele não tinha o sentimento. Sim, é o que eu falei. A gente não tem o alcance. É impossível ter o alcance. Acho que coisa de 1 ano atrás, assim, minha filha já tinha nascido, a primeira. Eu não bate-papo com ele sobre um caso que uma amiga nossa passou de racismo, assim, muito nível hard. Ele me perguntou, você passou isso, filho? Quer dizer, agora, aí eu falei pra ele, eu falei, poxa, vamos entrar nessa conversa agora? A gente pode entrar. Falei, não só passei, eu vivi praticamente até terminar a faculdade para me provar para outras pessoas. E pessoas da própria família, de que eu não ia ser uma coisa que eles me pontuaram lá atrás, quando criança. Né? O
bolinho não sei o quê, vai ser bandido. Então, foi o impulso. Eu usei aquilo de impulso, que eu falei, poxa, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Eu também trabalho desde os 14 anos. E aí, no primeiro, era zoado porque, carrega papelão, porque assim, não teve vida fácil, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre deram o melhor pra gente, nunca faltou nada. Só que assim, o dinheiro para comprar o pipa, para comprar a bolinha de gude, não vinha da mão do meu pai, não dava assim, falava, tem um monte de papelão aí, ele trabalhava numa empresa que juntava bastante na época, vende isso, que aí você vai, compra seu pipa, compra suas coisas, e assim foi. Então comecei a trabalhar muito cedo também, com telemarketing, depois em gráfica, vendia chip em banca de jornal, então pegava um chip mais barato aqui por R$3, vendia por 5, e assim eu ia conseguindo fazer minhas coisas. Como diz hoje, fazer os corres, fazer né? os corres. Já. Com 15 anos, quando eu fui estudar à noite para conseguir trabalhar de manhã mesmo, em período integral, eu que passei algumas coisas nesse período da adolescência ali, foi meio conturbada, e aí eu que trabalhava para pagar o meu colégio. Então eu estudei uma parte até a 7ª, 8ª série na escola pública, até a 6ª série na escola pública. Cara, eu via que eu não queria estudar ali. Porque eu me via e falava, não posso entrar nesse caminho que estão indo meus amigos ali, que vários eu perdi, que vários sumiram, que alguns foram presos naquela época. Eu falei, não quero. E aí meu pai era aquela correria de empréstimo aqui, empréstimo ali, não tinha condições de pagar colégio particular e tinha 3 filhos. Mas falou, não, eu vou dar uma educação um pouco melhor, vou tentar. E assim foi. Então, conseguiu, a partir da 7ª, 8ª série ali, eu fui estudar no colégio particular. E assim foi. Até o primeiro colegial, aí foi quando eu tive que assumir essa responsabilidade e eu mesmo pagar o meu estudo. E aí eu fui estudar, fazer colegial técnico à noite. E aí eu já me identifiquei mais do que com o período anterior. Porque ali já eram pessoas que também estavam na mesma posição que eu. Estavam correndo atrás, que já estavam numa outra pegada, né, de vida. Mas é muito legal. Agora, e como é que vocês entendem, ou o que vocês acham da empresa, no caso aqui Center Norte, abrir este espaço para que vocês aqui estejam colocando com o coração aberto as suas histórias? O que isso é importante? Como isso é importante para cada um de vocês? Eu vou deixar livre a resposta, vocês escolhem como que vocês querem tocar. Mas eu queria entender de vocês assim, que importância é essa de nessa semana tão expressiva, né, estar ou falar sobre isso num ambiente profissional, sim, se expondo profissionalmente, de alguma forma, e que vai além apenas das 4 linhas da empresa, porque esse nosso canal ele está aberto no YouTube para quem quiser ver. E nós temos uma audiência bem interessante. Mas o que isso significa para vocês? Qual a importância da empresa nesse momento dar esse espaço para vocês? E o que vocês entendem que isso é importante para a vida de vocês? O que vocês vão deixar aqui de mensagem para quem está vendo? Posso começar? Para manter? Vamos manter a tradição. Dia 20 é dia de Zumbi dos Palmares, que é um herói da resistência, né? Quando a gente ouve histórias como do Lucas, do GG, minhas e de tantos outros amigos na empresa, né? Porque a gente está sempre se aquilombando, viu? Dá um mole ali, dá uma festa de aniversariante do mês. Se juntou 5, a gente já tira foto. A gente está sempre se aquilombando. Então, dia 20, sendo dia de zumbi, sendo um herói da resistência, sendo um homem que, quando a gente ouve essas histórias, não imagina o que esse homem teve que fazer e lutar, e quanto que ele teve que ser perseverante para lutar contra a escravidão e montar esse quilombo de zumbi. Quando a gente traz isso para 2025, é ser resistente, né? É poder continuar abrindo caminho, é fazer ser mais fácil do que foi para mim. Eu olho eu sempre falo com as meninas, né, a Gigi, a Mel, as nossas pinzinhas, né, as meninas mais novas da empresa, que fazem parte aqui da nossa paleta maravilhosa, e eu falo, o meu trabalho é fazer ser mais fácil para vocês.
Então, isso aqui é para que seja mais Você não fácil para está nem elas. olhando para você nesse momento. Ai, Paulo. Porque você já chegou num outro lugar. Entendeu? Você já sabe que você é uma referência. Entendeu? Agora é vestir essa camisa e aí, se eu perder alguma coisa por mim, tá tudo bem, porque eu tô conquistando para alguém. Sabe? Se ficar faltando ali alguma coisa que eu pudesse ter segurado, e aí eu ia chegar um pouquinho mais longe, mas eu tendo a certeza que eu vou rastelar o chão e deixar esse caminho mais fluido para elas, para mim tá tudo certo. Tá valendo muito a pena. Muito legal, hein? Muito legal. E para vocês, Getúlio? Olha, eu vou na linha da Jazz. Eu venho assim, quando o Felipe falou comigo, né, me fazendo esse convite, eu falei, poxa, fiquei muito lisonjeado. E por outro lado, quando a gente olha para a cultura da empresa, né, o shopping da família, né, um grupo muito acolhedor, uma família exemplar, onde os acionistas te cumprimentam onde te encontram, os diretores seguem isso muito bem, né? Eu não falo com qualquer um. Não. Não é ótimo. Tá dando oi pra parede, né? Poxa, eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz, mas assim, na minha cabeça era assim, poxa, é um sinal de que esses 14 anos a gente vem construindo algo muito bacana aqui dentro, né? Acho que não é à toa que a gente recebeu um convite como esse e ser referência para a equipe, né? Que nem hoje, eu já tive uma equipe maior aqui, né? E hoje eu tenho uma analista, né? E ela também é negra, né? Então, assim, hoje é eu que estou aqui, amanhã é ela. Espero que seja ela, né? Claro. Então, isso é deixar legado, é abrir portas, né? Oportunidades, né? Então, é muito gratificante. Lucas, o que a empresa significa nessa hora, quando você vê que abre uma porta dessa? Eu acho extremamente importante esse espaço, né? Esse lugar para a gente poder trazer as nossas histórias, as nossas dificuldades, os pontos. Às vezes a gente não conhece, eu não conhecia a história da Gé, eu não conhecia a história do Getúlio. Eu não conhecia a história de vocês. Então acho que é muito importante a empresa abrir esse canal para a gente, como está fazendo agora. E eu não tinha essa dimensão. E aí teve uma pessoa que ela vai saber quem foi que me falou isso, né? O meu contato com a liderança, o meu primeiro contato no cargo de liderança é aqui. Muito feliz por ser aqui na cidade. Já comentei com o pessoal que eu tenho lembranças assim de criança aqui no shopping. Tenho foto de criança, do primeiro beijo, do cinema, da primeira namorada, tudo aqui. Então, muito feliz de fazer parte e esse meu contato com a liderança ter sido aqui. E para mim foi uma coisa que aconteceu, né? Eu via um ou outro, eu via dois, porque era a Gé e mais um, e aí depois chegou a minha vez, e aí para mim foi normal, né? Eu falei, bom, eu cheguei, vamos continuar para o próximo passo, e para mim estava sendo normal, né? Foi uma mudança de cargo ali na carteira de trabalho, é o salário, é tudo, só que teve uma pessoa que me chamou para almoçar, eu não tinha contato, e a gente foi nesse almoço e essa pessoa falou para mim, alguém daqui da cidade de Center Norte. Alguém daqui que está na sala ao lado aqui, falou assim, muito feliz de você ter dado esse passo. Eu vi que é possível. Vendo você dar esse passo, eu senti que é possível para mim também. Então, aí aquilo ali mudou, aquela fala mudou. Eu falei, poxa, realmente eu estou num lugar diferente. Eu estou numa posição relevante. E vocês sabem que vocês são exemplos. Sim. Na verdade, todos nós somos exemplos. Quando você atinge... Eu tive um chefe que me dizia que quanto mais alto você chega dentro de uma empresa, mais solitária é a sua participação. E eu desacreditava disso. Eu sempre achei que não era necessário um dia eu ser gerente de algum lugar ou diretor de algum lugar e ter uma posição solitária onde que só eu ficasse lá naquele Olimpo e que as minhas decisões fossem monocráticas. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que não era dessa forma que eu iria fazer caso eu tivesse essa possibilidade de chegar a algum lugar numa posição de liderança. E eu tento fazer diferente desde que aqui estou também, assim como eu fiz em outros lugares por onde eu passei, porque eu não vejo nenhuma diferença entre nós. Eu honestamente não vejo, mas eu sei dizer que somos, e estou me colocando no mesmo lugar, referência para muita gente. Nossas atitudes, nossos gestos, nosso comportamento
Mas o cabelo não, Jéssica, porque o seu cabelo é lindo e você fica assim, que tá de bom tamanho, tá bom? Não mude. Mas se você fosse para mudar, se fosse para mudar alguma coisa na empresa, o que você acha que falta para nós? E agora eu estou colocando vocês nesse lugar, porque vocês são a liderança dessa empresa, então se cabe mudar alguma coisa, cabe a partir de nós. Se fosse para mudar alguma coisa, o que nós deveríamos mudar hoje na empresa? Que olhasse mais para essas desigualdades, para olhasse mais para pontos de divergência, que olhasse mais para necessidades. O que você faria? Eu acho que o nome fala, né, do tamanho que a gente é uma cidade e como uma cidade temos uma pluralidade muito grande e aí eu acho que a gente explode o que a gente está tratando aqui hoje para uma diversidade muito maior de pessoas que pertencem a uma maioria que é minorizada. Então, é a gente olhar para uma mesa de diretores e ter uma diretora só. Então, o filtro ele é muito pequeno. Eu olho para cima e falo, eita, tem uma, né? Vou ter que me provar aqui, mas vamos lá, porque tem uma. E ali eu estou me enfiando. Quando a gente olha a diversidade dos escritórios, né, somos uma cidade, é enorme. E aí a gente, para quem está assistindo e não conhece, a gente tem um polo no escritório no Novotel, a gente tem uma administração no Center Norte, uma administração no Lar Center, uma administração aqui no Expo. Será que elas são compatíveis? Será que a gente está ofertando para esses colaboradores de todas as áreas que ocupam diversos cargos, que abrem e fecham esses lugares todos os dias, quando a gente ainda está na nossa casa, dormindo, acordando? Será que a gente está dando a eles o mesmo café que a gente toma, o mesmo conforto, o mesmo banheiro? Acho que a gente precisa passar uma linha de igualdade nesse lugar que é tão plural. Perfeito. E você, Getúlio? O que você diria? Nós temos que fazer o quê para que a nossa empresa, porque ela é nossa, tivesse algumas mudanças que fossem... E aqui eu vou tentar te ajudar a dizer o seguinte, nós estamos aqui na mesma época, né? Sim. Nós temos aqui, você tem 14, eu tenho 13, e exatamente um ano de diferença nos separa. Mas a história é a mesma. Você chega um pouco depois que o Curto tinha falecido, os meninos, num sentido muito amoroso, tinham acabado de assumir, e até então, quando eu chego e você está, nós só tínhamos diretores que eram donos da empresa. Sim. Então nós vivemos esse momento. Que tudo era a diretoria, tudo era os diretores, tudo era, né? Sim. Era a vaga do carro da diretoria, e assim alguns símbolos. E de repente muda tudo isso. Eu acho que sou um dos primeiros diretores não família que está na empresa, que está até hoje pelo menos, e a gente hoje tem essa pluralidade, aumentou. Então, por mais que você olhe e veja que o funil é curto, Jéssica, já foi muito mais estreito, muito mais. Independente de cor, credo, orientação, já foi muito mais estreito. Concorda comigo, Getúlio? Totalmente, Paulo. E o que você vê? Você vê uma evolução. Então, Sim. nós vimos. Pode ser que eles não sintam o tamanho dessa evolução, porque é uma disruptura muito forte, tá? Sim. A cidade de Center Norte teve uma disruptura gigantesca com a vinda da terceira geração. É indiscutível. Não tem como discutir isso. Foi um momento de mudança, e não quer dizer que era ruim antes e ficou melhor. Não tem nada a ver. Era do jeito que era e mudou para um jeito que é hoje. Sim. Mas foi muito forte. Concorda? Concordo, Paulo. Mas o que mais agora daqui para frente? E foi tão forte, né? Até pelo tempo. Até pelo tempo. Pelo modelo que foi sempre a família, sempre... era literalmente membros da família. E a mudança que teve, eu me lembro bem rapidinho, quando na apresentação do Shaw, né, nosso primeiro CEO, que não fazia parte da família, membros da família se emocionaram assim, de uma forma que, sabe, foi muito contagiante, né? Mas, por outro lado, foi uma mudança, foi um avanço, né? Novas ideias, nós melhoramos aquilo que já estava bom. Né? Hoje, acho que falar mais sobre o tema, acho que a nossa equipe de gente e gestão, eu enxergo que esse assunto que a gente está conversando aqui hoje é algo, seria um dos prioritários, né? Falar de inclusão, Falar mais. Não falar só no dia da semana, falar com mais frequência. Mais frequências, ter mais interação. Mas tem um exemplo, já tem os aniversariantes do mês que todos têm a oportunidade de
de estarmos juntos, mas é um dia no mês, sabe? Poxa, acho que a empresa é tão grande, é um grupo tão grande, que eu acho que a gente poderia, assim, a gente está no dia a dia perto, muito perto, mas ao mesmo tempo meio que distante, né? Tem um lado operacional, tem um lado do Expo, aí tem um lado do financeiro, que é lá na outra ponta da administração. Sabe, ter aquela oportunidade de eu sentar com o financeiro sentar com o marketing sentar com a contabilidade, sabe? Ter o dia de alguém do operacional ficar ali com a gente, se não o dia todo, um meio período, sabe assim? Para que a gente, no dia a dia, a gente se sinta, assim, sabe, que a gente passe até aquela sensação de pertencimento mesmo, né? Algo mais no dia a dia. Você sabe que tem algumas coisas que eu fico pensando que a gente faz sem com muita lógica, faz porque sente. Você ficava lá em cima na área técnica. Sim, no piso técnico. Você conhece o piso técnico? Não. Você não conhece, né, Lucas? Você conhece? Você conhece, Antônio? O Antônio está acompanhando aqui do nosso lado. É assim, o piso técnico é um lugar que é emblemático, porque é um lugar diferente. E eu fazia questão de ir lá, não tem nada a ver com shopping, né? Mas eu fazia questão de ir. E eu encontrava com o Getúlio nesse momento lá. Então, assim, e a gente sempre teve uma troca super bacana. Tudo bem que nós temos alguma coisa em comum, que é a emoção. Nós somos corintianos de natureza. Desculpe os flamenguistas, mas enfim. Mas acho que falar mais, essa integração é interessante mesmo, ela é muito boa. Muito boa. E, poxa, o Antônio, ele começou com a gente lá no piso técnico, né? É verdade. E tanto que, assim, quando, numa atualização de gestão, né, olharam pra gente assim, poxa, porque só eles lá no piso técnico? E aí nos levaram para a administração. Falei, poxa, mas a gente não se sente, né? O espaço são 7 depósitos enormes, né? A gente entende que o local mais apropriado é lá. Na organização é aqui. A gente não está se sentindo, né? Não, mas vem pra cá. A gente quer vocês aqui. Mas foi bom, viu? Foi bom. Eu posso garantir. O piso técnico continua sendo aquele lugar diferente, mas é legal que vocês estejam lá embaixo. Mas eu gostei da sugestão. Para você, Lucas. Acho que, de repente, explorar mais iniciativas. A gente tem a Liga da Diversidade, a gente tem a parceria com a Empregue Afro. Só que acho que, de repente, trazer mais parcerias, né? Às vezes eu sinto falta de olhar para o escritório e realmente ver que ele é 100% diverso, né? Quando eu falo diverso, é ter outras pessoas, que não seja só a iniciativa com a Empregue Afro, né? Acho que agora a questão da massagem que o RH trouxe, né, com pessoas com visão limitada e tudo mais, eu acho extremamente importante ter mais iniciativas como essa, né, trazer no dia a dia, e os temas, igual essa semana que a gente vem recebendo os boletins ali, né, os termos que não se usam mais, né, acho que isso tem que ser mais reforçado. Não dá para ser só nessa semana. Não, e eu vou te falar, eu às vezes dou umas gafes aqui que o pessoal pisa no meu pé e eu peço tanto perdão, porque é muito difícil. 60 não é impossível e é uma vergonha o que eu estou dizendo, porque eu sou inteligente, penso e sei o que está acontecendo. Mas às vezes eu me pego fazendo isso e é tão ruim, eu me penalizo tanto. Mas assim, eu acho que a coisa tem que ser verdadeira. Sim. E eu tento ser o máximo possível de verdade, eu não consigo ser diferente. Então, mesmo às vezes errando, eu acho que o importante não é só você reconhecer. Reconhecer é fácil. Desculpa. Não, é melhorar. Sim. É mudar. É fazer não acontecer de novo. Acho que isso é a parte mais importante. Não cometer os mesmos erros. Acho que falar sobre o tema, eu acho que tem esse sentido também. Gosto disso. Acho que aqui ficam 3 sugestões para quem está vendo a gente aqui da área de gente de gestão, entender que a gente precisa falar mais sobre essas coisas, dizer mais sobre isso, não ficar achando só, porque achar fica só no objetivo, né? Tem que ser executar. E por falar em executar, eu queria saber, então, já que vocês seguiram a ordem de eu falar primeiro com a Jéssica, conta para mim, qual foi o seu primeiro trabalho na vida, a sua primeira posição que você fala assim, aqui eu virei profissional, aqui eu sou reconhecida alguém. Qual foi a posição que você lembra como sendo a primeira coisa que você fez para trabalhar na vida? O primeiro trabalho que eu tive... Primeiro trabalho.
Foi estagiar em shopping center. Estagiária de marketing. Qual shopping center que você estagiou? No Barra Shopping, no Rio de Janeiro, que é uma cidade também. Perfeito. Então você sai de Jacarepaguá, ali pertinho, tal, perto do autódromo, vou ali e fui trabalhar. Você estudava à noite? Estudava, eu comecei lá, eu estava estudando de tarde, e aí para eu poder conseguir fazer a faculdade e trabalhar, eu dividia a faculdade em 2, eu fazia um pouquinho de manhã, ia trabalhar e fazia o resto de noite. Qual que, de tudo isso que você fez do primeiro até aqui, tem uma história. Que mensagem que você daria para as tuas pins, que você falou? Bonitinhas. Hoje, se você tivesse com elas aqui e falasse assim, olha, essa mensagem eu queria dar para vocês. Que dica, que insight que você pode dizer assim? Qual que é uma dica de ouro da Jess? Vai no amor, não vai na força. Vai no amor, mas assim, com verdade, sabe? Porque na força... Fale-me mais sobre isso. Eu gosto disso. Existem camadas de julgamento, né, sobre a mulher negra, a mulher preta raivosa, que fala alto, e aí quando a gente se expressa, e muito dependendo das nossas criações, como era dentro da sua casa, se sua mãe tinha muitos filhos, e aí por isso que ela tinha que gritar, e você que foi criado dessa maneira, e não foi ensinada da forma corporativa. Gostei disso, hein? É preciso fazer a leitura do ambiente. Posso fazer uma parte? Você fez um comentário que me deu, de 60 anos eu entendi minha mãe. Verdade. Juro, eu acabei... E eu nem sou mãe. Não, em 60 anos da minha vida eu acabei de entender por que minha mãe gritava. Quantos porque ela não conseguia... Não eram muitos, mas é que era uma bagunça de amigos que viviam em casa. E ela realmente, ela era em 11 irmãos. Não muito pelos filhos, mas agora eu entendi por quê. Porque elas eram em 11 filhos, eles eram 11 irmãos. Se ela não gritasse desde pequena, ela não ia ser vista, né? Aí. Que loucura. Obrigado, tá? De nada. Você já deixou uma dica fantástica. E aí, às vezes, a gente vem com as coisas da nossa casa. Às vezes não, né? A gente é tudo isso. Eu sou a Jéssica dos 8 anos de idade, sou a Jéssica dos 15, dos 18, dos 25 e sou a Jéssica dos 42. Você pode guardar um pouquinho em cada lugar, você não precisa ser todas elas ao mesmo tempo. E aí, às vezes, quando a gente acredita muito em alguma coisa, a gente vai com uma força danada para aquilo. E dá para ir só com o amor que você tem por aquela ideia. Dá para tirar esse peso da força e ir só com o amor, que vai mais fácil, que vai com mais verdade até. E aí vai passar mais fácil e as coisas vão acontecer. Então acredita nas suas ideias, não acha que elas não vão passar, não acredite que é porque veio de você, nada disso. Mas vai mais com amor do que com força. Lucas, você acredita nisso? Eu acredito. Para você foi diferente? Não foi diferente. Você falou que você foi pegar papelão. Isso, vender quando criança. Mas qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho... Profissional. Não que os outros não fossem, tá? Vocês entenderam o que eu quero dizer como profissão aqui. Aquela coisa que você... Sou registrado, vai, se assim posso... Meu primeiro trabalho foi como atendente de telemarketing. Telemarketing ativo. Você era aquele chato que ficava ligando querendo vender alguma coisa? Vendia a linha telefônica, aparelhos telefônicos. Caramba. Eu era chato. Esse trabalho, para hoje, teve um caminho. Teve, mas... Qual a dica que você também dá aqui que fala assim, olha, essa é uma dica que me fez crescer? Olha, acho que aliado com o que a Jess trouxe, é verdade e humildade. Só isso. Porque foi um caminho que não foi fácil. Logo depois, eu já trabalhei em muitos lugares diferentes, mas depois, quando eu entrei na área financeira, eu sou contador de formação, trabalhei em escritório contábil no começo da carreira, auditoria multinacional, varejo, indústria, e estou aqui no entretenimento. Eu sempre tive verdade, humildade para quando... trabalhando com números, com planilhas, é muito fácil errar. É muito fácil, a gente brinca até que o Excel aceita tudo. E realmente ele aceita. Se você tirar um 0, vai ficar 100 mil ao invés de 1 milhão. E o Excel aceita isso. Então, o sistema também é falho em alguns momentos. E sempre que eu cometi algum erro, alguma coisa que, poxa, atrapalhou um processo de fechamento, teve que voltar, perdeu um dia, perdeu 2, eu nunca tive... eu nunca escondi, né? Eu
tive a verdade e a humildade ali ao mesmo tempo de levar a verdade sempre, ó, putz, errei aqui, vou ter que corrigir, perdi um dia de trabalho, perdemos um dia de trabalho como equipe, mas eu sempre mantive isso, a humildade de reconhecer quando acontecia alguma coisa do tipo, e a verdade, sempre transparência. Nos ambientes que eu passei, eu sempre zelei pela transparência. Para você, Getúlio? Na mesma linha, Qual primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho eu com 14 anos comecei na Odebrecht, em abril de 94, como auxiliar interno, que foi office boy interno. Depois de um tempo na área de malote. Esse povo nem sabe o que é office boy. Eu fui, hein? Eu Não sei. sabe. Eu sei sim. Você sabe o que é ser contínuo? Contínuo, Não não. sabe também, né? Não tem ideia, Não, né? mas ó, eu rodava São Paulo, viu? Carregando pasta pra cá, pasta pra lá. Só com um parênteses, depois você volta. Eu fui contínuo do Banco Nacional. É o office boy do banco. E teve uma oportunidade que eu deixei um malote inteiro em cima de uma máquina de fliperama na 7 de abril. Porque eu fui jogar fliperama, era mais gostoso do que ficar andando no Com calor, certeza. né? E aí deu o horário e eu saí correndo, só que eu esqueci o malote inteiro em cima da máquina de pinball, que vocês chamam hoje. Pra mim era fliperama, que só tinha ela, né? E lá ficou? Voltei depois para buscar, só que é óbvio que o banco fechava às 4, né? Você levou isso pra casa? Eu não podia entrar no banco, né? Depois das 4, porque fechou. Aí é que entra a boa lábia do office boy, porque se o office boy não souber se virar, minha amiga, não vai ser qualquer Não outra vai ser um coisa, bom office mas boy. menos office boy. Não vai ter o próximo serviço. Concorda ou não? Mas vamos lá. E aí você dali, você chega onde você está. E que dica você dá para que tudo isso... O que fez com que você chegasse até aqui? Olha, Paulo, agir sempre com verdade, ser humilde é algo que eu trago comigo e assim, é algo que vem de berço, né? Meu pai falava para mim, independente do erro, da arte que você cometer, verdade. Verdade vai levar o puxão de orelha que tiver que levar, mas que era verdade. Então é isso, é algo que eu trouxe. Eu cresci com isso, né? E é o que eu hoje... Eu transmito para minhas filhas, né? Então, assim, é nas amizades, é no dia a dia, dentro de casa, é com o namorado, é com a namorada, ser humilde, acho que o respeito, né? E para a equipe, além disso tudo, dê o seu melhor, né? Independente da simples coisa ou de algo mais difícil, de maior dificuldade, faz o seu melhor. Independente do que for, faça o seu melhor. Se o seu melhor não for o suficiente para entregar o resultado que estão esperando, você vai ter a consciência que você deu o seu melhor. Vocês têm uma coisa em comum que vocês citaram, mas tem outra que vocês não citaram. E que para mim fica muito forte em vocês. É o meu comentário. Resiliência. Vocês tiveram e têm, e eu estou me colocando no mesmo lugar. Dessa resiliência de eu vou... E uma coisa mais forte ainda, determinação. Porque eu acho que sem determinação não se vai a lugar nenhum. Né? Se você realmente não quiser ou não almejar de forma verdadeira, humilde, porém verdadeira, você também não alcança lugar nenhum. Sabendo que eu estou perguntando, uma dica para vocês daria para os outros, né? Para quem está nos ouvindo agora, para quem está nos vendo. Então essa é uma dica muito mais para os outros. Agora eu vou fazer diferente. Eu estou pulando um pouco a sequência que a gente faz aqui normalmente, mas eu tenho um propósito. Agora eu quero que vocês falem para mim, e eu vou começar com você, já. De novo, já que eles deram essa coisa. Imagina que aqui é uma cápsula do tempo. Isso aqui é uma máquina do tempo. E eu tenho a capacidade de te levar lá para os seus 18 anos, indo lá para o shopping, ser estagiária, mais ou menos isso? Isso. E você vai encontrar com a Jéssica, de 18 anos de idade, indo lá para fazer estágio, no seu primeiro dia, chegando lá, e você encontrou com ela. Você está encontrando com a Jéssica lá de trás. Que dica você daria para a Jéssica, de 18 anos, para ela seguir a sua vida dali para frente? Lá no cantinho, assim, falar na orelha para ela, no ouvido, o que você diria para a Jéssica? Ai,
que difícil. Essa é a pergunta que todo mundo passa aqui. Eles vão ter a chance de poder ficar pensando. Mas eu acho que vem desse lugar do acredita que vai dar certo. Você diria isso pra Respira. ela? Lembra que não é você, tá? Não é a Jéssica lá atrás. enlouquece. Você já conhece tudo que ela viveu. É você hoje. Mas o que você diria para ela? Faz isso, ou não faz isso. Vai por esse lugar, vai por aquele. O que você poderia... Você tem um momento para encontrar com você, lá atrás. O que você diria? Respira, pensa, vai com calma, mas vai dar certo. O que você diria para ela não mudar? Não alisa seu cabelo não, seu cabelo é tão bonito. Não é só o seu cabelo que é bonito, tá? Você é muito bonito. Eu acho incrível alguém pedir para você fazer isso. É impossível pensar nisso. Impossível. Eu não consigo alcançar. De verdade, tá? Eu sei que nessa hora todo mundo fica assim. Mas vamos lá, Getúlio, eu vou pular para você. Mesma coisa. A gente chegou lá no lugar e falou assim: cara, te encontrei. O que eu vou dizer para você mesmo? É muito difícil, uma pergunta difícil. Mas seja mais ousado. Puxa lá, puxa que vai sair e tenha... Põe para fora, cara. Põe para fora. O que você diria para você? É um momento muito especial. Eu acho que esse momento é um momento muito rico. Porque você pode imaginar que tem um monte de gente que está olhando agora, que está vendo, e que está falando assim, pô, eu passo pelas mesmas coisas. O que não pode mudar? O que você não faria? O que você diria para você? Botar no tempo é difícil. Mas assim, ser mais... Eu nunca tive grandes sonhos, sabe? Grandes ambições. Eu sempre... E não vejo que foi um erro, não vejo como defeito, né? Me contentar com... Eu não tive grande, sabe? Queria ir pra Disney, eu quero ter uma mansão, não, sabe? Não, eu sempre quis ter um bom emprego, né? Isso eu tive, uma boa família, né? Então, talvez isso, que nem hoje eu tenho 46 anos, eu tive condições, eu sempre passei por... Eu não trabalhei em muitas empresas, né? Diria a Cidade Centro-Norte, que acho que é a quarta empresa que eu trabalhei, por onde eu passei, foram grandes referências, né? Quando você fala de Odebrecht, todo mundo conhece. Claro. Quando você fala de a Editora Pini, hoje... nem tanto, mas assim, era uma referência, uma editora ela era referência né, de livros da construção civil. A Italian Coffee, na época, né, há 15, 20 anos atrás, era pioneira em máquina de café expresso, né? Hoje já tem mais concorrência. Poxa, e falar aqui da cidade Center-Norte, poxa, né, eu sou suspeito em dizer, né? É um lugar maravilhoso que todos querem estar. Então, se eu fosse mais ousado, né, tivesse mais ambição, hoje, com a formação que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu tenho certeza que eu estaria em outras posições. Posso ser um pouco cruel com você? Pode falar. Desculpa, eu acho que é por liberdade e por carinho, tá? Sim. Você acha que faltou você confiar um pouco mais em você? Sim. Então confia, cara, você é bom. Você é muito bom. Confia. Há tempo. Nunca para. O tempo, ele é senhor da realidade e da verdade. Acredita em você. Você é bom. Obrigado, Paulo. De verdade. Obrigado. E pra você, Lucas? Se eu volto mais ali... tempo pra pensar. Você teve muito tempo para pensar, mas você sabe o que acontece? Sabe por que você não pensou? Eu te garanto que você não pensou porque você prestou atenção muito nos dois. Porque a gente se envolve com essas histórias e as histórias são verdadeiras. Você sente a verdade aqui. Então, você não teve tempo de pensar. Não é, Jéssica, ele não teve, ele não pensou. Eu não estou te protegendo, não. É que não teve. Porque a gente se envolve mesmo. Sim, claro. E é verdadeiro. Mas eu estou te fazendo a mesma pergunta. Você vai voltar no tempo e vai encontrar com você mesmo, mas eu vou te falar que você vai voltar lá no papelão. Porque ali acho que tem uma história que você tem lá atrás e que você sabe que aquilo teve muita valia para você. Que ali começa essa tua dignidade de seguir adiante. Porque você é isso. Está muito claro para mim. Mas o que você diria para você mesmo lá, de pequenininho ou de maiorzinho? Você escolhe. O que não faria? O que segue por aqui, segue por ali, acredita nisso, não acredita naquilo? Não se envolva com tal coisa ou se envolva com tal coisa?
Olha, o que eu diria para o Lucas lá de trás não fazer é não perder energia tentando provar qualquer coisa para qualquer pessoa. Sensacional. Não vale a pena. Excelente. E o que eu diria pro Lucas lá de trás, cara, deu tudo certo. Porque aquela ambição de moleque, o Getúlio falou, tava ele falando e eu me conectando ali com tudo que ele tava falando de lá de trás, com a Jé também. Meu sonho de moleque era... Qual que é o sonho de um moleque? É ter um carro, é ter uma moto, né? E meu sonho de moleque era esse lá atrás. Quando eu crescer, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto. A casa vinha por último. A família, não, quando moleque, não pensava, que vou casar, não vou ter filho, né? Cara, e hoje eu olho para trás e falo, deu tudo certo. Porque eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho um teto, né? Então, deu tudo certo. É isso que eu falaria. A gente se conecta, a gente é empático. É a hora que eu falo que a empatia está nessa conexão. Porque tem diferença. As coisas elas acontecem porque a gente tem verdade na nossa fala e no nosso sentimento. Porque se é só trabalho, de verdade eu não estaria aqui. Eu falo por mim. Se fosse só para o trabalho, não vale a pena. Não vale porque daqui a pouco acaba, porque é muito efêmero. As coisas não são contínuas. Eu não sou um diretor, eu estou. E não é só na fala ou no predicado, é na verdade. Eu nunca sonhei em estar nesse lugar. Então, já que vocês estão falando de sonho, nunca ninguém me perguntou isso, mas eu estou respondendo. Eu nunca sonhei em ser nada. O que eu queria era ter um carro, mas eu troquei muitas vezes o carro por uma viagem. Porque para mim era atrás de cultura, eu queria ter conhecimento. E não existe porta maior de conhecimento na vida do que você viajar e conhecer lugares diferentes, conhecer culturas diferentes. Você acaba abrindo horizontes que você não conhece. Uma viagem é muito mais que pegar um avião, descer numa cidade e comprar um café num bar da esquina. É muito mais do que isso. É você viver realmente aquele momento e entender que ali tem uma outra cultura e que você está tendo a oportunidade de ter uma vivência, uma experiência. Eu troquei muitas vezes ter um carro novo e continuar com o meu carro velho para poder viajar. Então não é à toa que ainda tenho um carro velho que eu mantenho comigo, todo mundo tira sarro, eu tenho uma Maré 2001 que eu não vendo, não empresto, não faço nada, porque ela representa, na verdade, tudo que eu conquistei na minha vida foi através desse veículo que eu não conseguia me desfazer, por vários motivos, mas que eu gastava o dinheiro para poder viajar, porque assim eu ia adquirir uma coisa que eu sabia que eu precisava, que era cultura. Cultura ninguém te tira, cultura ninguém rouba de você, cultura você não consegue ser levado. Pode te levar o celular, o óculos, o relógio, só não vão te levar o seu conhecimento, porque ele é seu, está no seu DNA. Então eu acho que o que vocês trouxeram para cá hoje foi isso. Vocês demonstraram que vocês são o que são porque vocês têm perseverança, porque vocês tiveram vontade, vocês tiveram genuinamente desejo de crescer e de vencer, e hoje vocês são exemplos para muita gente que está nos vendo, que está nos ouvindo, mas que está no dia a dia com cada um de vocês dentro do grupo, dentro aqui da cidade de Center Norte. Parabéns por serem quem vocês são. E eu me sinto muito feliz, muito mesmo, mas muito orgulhoso de ter feito esse podcast com vocês. De ter feito esse momento de passou tão rápido, já são 1 hora que nós estamos conversando, parece que faz 10 minutos. E eu estou aqui numa felicidade que eu estou explodindo de felicidade por dentro. Eu queria deixar aberto para vocês darem um recado, darem um recado para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, para essa cidade inteira que nós estamos construindo, mas mais do que isso, para aquilo que nós vamos representar daqui para frente na história da Zona Norte, de São Paulo, do Brasil. Por favor, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Acho que profissionais pardos e negros, univos, procurem seus aliados, pessoas brancas sejam nossos aliados, abram espaço, ouçam com vontade, abertos a realmente entender. E é isso, procurem com quem desabafar, criem suas redes de apoio, essas redes são tão importantes no dia a dia.
e bola pra frente que a gente consegue. É isso aí. Dos dois? Bom, eu também falo, né, para as equipes, aprendizes, estagiários, nossos analistas de cores pardas, negras, os brancos, se amem, se unam, se respeitem a todo momento. Acho que isso é o caminho para tudo. Não é uma cor da pele que vai falar que eu sou maior ou menor que ninguém. Acho que o amor, né? Acho que o amor no ambiente corporativo, família, no jogo de futebol, no seu outro esporte. Acho que amor, respeito, acho que vai te dar um caminho para colher bons frutos. Acho que é isso. Lucas? Eu queria agradecer primeiro o convite do Fê e da Liga da Diversidade de participar desse momento aqui no podcast. Eu estou aqui com vocês, né? Trabalho aqui no Expo, mas sempre passo aqui e não tive a oportunidade de estar aqui. Agora agradecer esse espaço pela Liga. Acho que a gente abriu um canal um pouco mais agora para essas pessoas que estão na cidade, que tem a gente como espelho, como norte, né? Então, acho de extrema importância. E é isso. Queria agradecer só o espaço de fala para a gente nessa semana tão importante. Só para dar um esclarecimento final, né? Nós, dentro do Center Norte, nós temos foi criada há 2 anos, pode ser? A Liga. Fala um pouco, o que é a Liga? A Liga é composta por pessoas diversas que representam essas maiorias minorizadas. Então temos pessoas pardas, temos pessoas negras, temos pessoas LGBT, já tivemos pessoas com outros tipos, né, de pluralidade, de problema de cognição, e elas buscam representar ao longo do ano, né, com todas essas datas importantes, esses marcos simbólicos ao longo do ano, um pouquinho de cada um de nós. E aí esse trabalho da Liga esse ano acho que explodiu para um lugar, né, que é esse lugar que a gente está sendo tão grato agora, de dar essa visibilidade aí para esse time. Bacana. Então, para você que está nos ouvindo até agora, que deve ter gostado, eu tenho certeza que gostou, eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição, fale para os amigos, eu acho que vale a pena contribuir, replicar, compartilhar esse vídeo, independente, não tem nenhum cunho comercial, nenhum cunho profissional. Aqui nós estamos falando de pessoas, falando de gente que faz parte de tudo aquilo que nós acreditamos na nossa vida, que dar condição, dar oportunidade, porque as pessoas são boas, elas vão conseguir vencer. Tenho certeza disso. Então, para você que nos acompanha até agora, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Dê um link, dê um clique, clica, like, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E até a próxima, né? Até a próxima edição. Aqui a gente encerra mais um podcast de hoje. Numa sexta-feira a gente se encontra novamente com outro tema. E aqui direto do Expo Center Norte, do nosso podcast semanal no Centro do Palco. Muito obrigado e até mais.